convido os irmãos a abrir suas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler apenas o verso 11. Eu vou ler uma primeira vez, depois os irmãos lerão todos juntos. Profeta Jeremias, capítulo 29, apenas o versículo 11. Vou ler depois os irmãos lerão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, os irmãos. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. O irmão Mário chorou. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, imaginem um mundo com um grande aeroporto e cada vida um pequeno avião querendo pousar. Imagine que isso seria um caos. Mesmo que ajuntemos todos os controladores de tráfego aéreo, os melhores juntos, eles não conseguiriam fazer que um avião pousasse em segurança. Possivelmente seria uma grande tragédia. O homem sempre pensa que tem o controle das coisas. Nós sabemos que um avião, para decolar, ele precisa de um documento chamado plano de voo. Nesse documento tem sua saída, o seu trajeto e o seu destino. Por mais que o homem se prepare, por mais que o homem ele possa planejar, fazer bem feito, ter uma boa equipe por trás, ter bons profissionais para estar tomando conta das coisas, ele não tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes o avião decola, às vezes com problema mecânico. Muitas vezes, quando o avião alça voo, ao enfrentar turbulências, tempestades não esperadas, muitas vezes nós já vimos até pássaros derrubar aviões. O homem pensa que está no controle. Eu gostaria de conversar com os irmãos à noite sobre Deus é que está no controle de todas as coisas. E quando o homem pensa, ou quando o homem perde o controle de todas as coisas, ou do que ele deseja fazer, do que ele pretende fazer, ou da sua vida, e ele perde o controle, ele se desespera. Se nós voltarmos ao Salmo 77, nós vamos ver o salmista, às vezes questionando Deus, sobre quando ele pensa que Deus o abandonou. Salmo 77, do verso 7 ao verso 10. Às vezes o homem se desespera, às vezes o homem pensa não haver mais nenhuma possibilidade, nada que possa resolver o que ele está enfrentando. E o salmista aqui no Salmo 77, do verso 7 ao 10, ele questiona a Deus: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Meus irmãos, o contexto do capítulo 29 de Jeremias é um contexto de uma carta escrita por Jeremias aos exilados de Judá. O contexto aqui é um contexto de tristeza, e no início logo da carta, no capítulo 29, ele endereça essa carta. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta,
enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os espíritos judais de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Grande parte do povo tinha sido levado ao exílio. Meus irmãos, isto aconteceu por causa da idolatria e da desobediência do povo. Se nós voltarmos, vamos ler agora em Deuteronômio 28, nós vamos ver que Deus, Ele falou ao povo que se ele fosse obediente, Deus o abençoaria. Mas se ele fosse desobediente, o Senhor os tiraria da terra. O Senhor colocaria sobre ele pragas, eles sofreriam o dano da desobediência. E muitas vezes, meus irmãos, as dificuldades, as tribulações, as tempestades, ela vem na vida da gente por causa da nossa desobediência. Nós sabemos que o povo estava perto de entrar na terra prometida, e o Senhor colocou para ela essas questões de obediência e desobediência. Porque o povo de Israel, em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada, foi um povo desobediente, um povo rebelde, um povo que, quando o Senhor abençoava, eles passavam um certo tempo adorando o Senhor, mas pouco tempo depois eles começavam a adorar outros ídolos, se misturaram com outros povos, de outras terras, coisas que o Senhor tinha proibido eles de fazer. E muitas vezes o Senhor teve que castigar o povo por causa da sua desobediência. E nós vivemos dias, meus irmãos, temos muitas pessoas que são desobedientes ao Senhor. Muitas pessoas falam que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então eles entendem que Deus não vai usar o seu poder sobre as pessoas. Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai colocar a mão pesada sobre ninguém. E Deus é Deus de amor, mas Deus de justiça. Meus irmãos, nesse episódio em que o povo foi levado cativo, Nabucodonosor sitiou ou cercou Jerusalém por 18 meses, 1 ano e meio. A fome foi tão intensa que até os pais comeram os seus próprios filhos. Nós vamos ver isso lá em Lamentações 4:10, Ezequiel 5:10, Jeremias 19:9. Nós temos vários textos que falam dessa coisa tão terrível que aconteceu. A fome foi tão intensa que as próprias mães, os próprios pais comeram os próprios filhos. Então o rei Nabucodonosor, depois de ser tão longínquo, tão grande, ele conseguiu então tomar Jerusalém. E ele levou todo este povo para o cativeiro. E lá esse povo estava no cativeiro entristecido, abatido, triste, por causa da desobediência, por causa do seu pecado, por causa de não viver de conformidade com aquilo que o Senhor tinha falado com eles. O Senhor eles tinham acabado de passar uma jornada de 40 anos no deserto, e essa jornada foi prolongada justamente por causa da sua murmuração. Quantos milagres, quantas coisas o povo de Israel viu nessa caminhada de 40 anos no deserto, mesmo assim o povo continuou desobediente. Quantos deles morreram no deserto? Apenas Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito. Então nós vemos aqui a desobediência, ela gera castigo. E não é à toa que este povo foi levado para o cativeiro. Não é à toa que eles agora eram escravos numa terra distante, longe de sua casa, ali entristecidos. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, Salmos 137, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver o relato de como esse povo estava ali no cativeiro. Salmos 137, do verso 1 ao verso 5. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas.
Pois aqueles que os levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de me esquecer, ó Jerusalém, que se recebe a minha mão direita. Não tinha motivo para alegria, e aquele povo ainda pedia que eles cantassem. Eles penduraram os seus instrumentos, as suas harpas, nos salgueiros que ali havia. Meus irmãos, nos momentos de tristeza, de angústia, de tribulação, de falta de paz, o que nós temos pendurado na nossa vida? Que coisas nós penduramos? O que nós deixamos de lado, deixamos para lá? O que nós não fazemos mais? Onde foi parar a nossa alegria? Onde nós colocamos o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos planos? Com certeza esse povo, quando estava na terra de Jerusalém ali, eles tinham planos, projetos, viviam uma vida diante de Deus. Deus era a bênção ali no meio deles. Mesmo assim, eles não reconheceram a bênção do Senhor sobre a vida deles. O Senhor os castigou, o Senhor os levou para uma terra distante, conforme Ele tinha falado anteriormente que o faria. Esse povo ali estava entristecido. O que o pecado pode fazer em nossas vidas? O que a transgressão pode fazer em nossas vidas? Tirar de nós a nossa alegria. Como é bom louvar, adorar o nosso Deus, cantar louvores. A palavra de Deus, o salmista fala assim também: ore e cantar ao Senhor e entoar louvores ao Altíssimo. O Salmo 150 que vai falar: todo ser que respire, louve ao Senhor. Imagina se perder a alegria. Alegria é um bem maior que nós temos. Sermos alegres, contentes, felizes. A felicidade é uma coisa tão boa. Mas quando você peca contra Deus, quando você desobedece a Deus, não pensa que Deus não vai olhar também com ira, que Deus também não vai castigar, que Deus também não vai te cobrar aquilo que você fez. Não pensa que Deus é um Deus só de amor, Deus é um Deus de justiça. Se o povo estava sofrendo, é porque ele merecia o sofrimento. E nos nossos dias, às vezes, nós começamos a clamar também, porque às vezes nós enxergamos no mundo várias dificuldades, várias situações. Nós vemos pessoas já se conformando com tais situações, e dizendo assim: isso é o fim do mundo mesmo. Às vezes pessoas que falam até que nem conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não têm nenhum conhecimento cristão, não vivem uma vida cristã, mas nessa hora eles lembram que Deus está no controle. É o fim do mundo. Já falava na palavra de Deus, Deus já tinha falado que ia acontecer isso nos últimos dias. A Bíblia fala que no fim de todas as coisas o amor de muitos se esfriarão. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que a desobediência ela gera castigo. E o castigo e o pecado, quando Deus cobra, Ele tira a nossa paz, Ele tira a nossa alegria. Então, a carta ela continua. E muitas vezes nós pensamos lá logo no verso, continuar o verso 1, fala aqui: os profetas e todo o povo que Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. Às vezes a culpa do que acontece, do mal, é o inimigo que fez. É o inimigo que fez, não quer o meu bem. Mas se você ler o verso 4 no final, você vai ver quem é que nos mandou para lá. Não foi inimigo, meus irmãos. Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: a todos os exilados que eu deportei. Eu, o Senhor, os deportei. No verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Foi Deus, é Deus que castiga. É Deus que coloca a sua mão pesada. Não pensa que muitas vezes muitas coisas são colocadas na conta do inimigo, mas o Senhor castiga as pessoas, aquelas que são desobedientes à sua palavra, que não vivem de conformidade
com a sua palavra. Mesmo diante disso, meus irmãos, haveria motivo para sorrir? Haveria motivo para cantar? Para louvar o Senhor? Mas mesmo assim o Senhor manda: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhos, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuam. Mesmo diante dessa crise, mesmo diante dessa tristeza, o profeta manda uma carta. A carta não é uma carta, é uma carta de consolo, uma carta de ânimo, porque eles precisariam manter suas vidas ali, eles precisavam continuar tocando sua vida, criando famílias, tendo casas, tendo filhos. O pastor tem falado muito aqui a respeito que os irmãos deveriam ter mais filhos, né? Aqui o texto fala: não, tenham mais filhos, criem mais filhos, vivam nessa cidade, estejam aí. Não adianta só chorar, não adianta lamentar. Vocês estão aí porque é um castigo do Senhor, mas agora o Senhor está convosco, Ele ainda está controlando a história. Deus controla a história, Deus controla todas as vidas. Deus está presente mesmo agora, diante do castigo. É como um pai que corrige um filho, mas ele continua amando, ele corrige porque ama. Ele quer que com aquele castigo mude, que eles mudem, que eles se transformem, que eles deixem de pecar contra ele, contra Deus, que eles mudem a sua vida, que eles aprendam com o castigo. Então Deus manda: não lamentais, não chorais, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, toca sua vida, continua vivendo. Não adianta. E ainda, meus irmãos, o profeta ainda, a palavra, a carta ainda, o Senhor ainda adverte, porque no meio deles ainda tinham falsos profetas. No nosso meio hoje também tem falsos profetas. Algumas palavras, algumas pregações querem maciar o nosso ego, querem tirar de nós, às vezes, essa questão de ficarmos preocupados com o pecado e transgredirmos contra Deus. Não, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus só quer o nosso bem. O crente não foi criado, o cristão não foi criado para viver em dificuldade, em luta, em tribulação ou angústia. Lá os falsos profetas anunciavam: não, isso é por pouco tempo, isso é por pouco tempo. Porque assim o Senhor dos Exércitos: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Não é isso que muitas mensagens fazem hoje? Pregam aquilo que as pessoas querem ouvir? Os seus sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Não é assim que a palavra é levada muitas vezes? Não se preocupe não, isso é por pouco tempo. Deus não castiga para sempre, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso sobre a vida de todos vocês. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Tem muitos falsos profetas também nos nossos dias. Muitas palavras que não é o Senhor que mandou dizer. Quantos pregadores dizem assim, diz o Senhor? Será que o Senhor está dizendo mesmo? Aqui o profeta do Senhor falava, porque ele tinha o contato direto com o Senhor, ele vivia uma intimidade com Deus, ele vivia na presença de Deus. E os profetas não falavam: não, isso é por pouco tempo. Mas Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Eles ficaram lá por 70 anos. Eles ficaram no exílio por 70 anos ali. Não foi rápido, foi demorado. Com certeza eles precisariam realmente tocar suas vidas. Eles precisaram realmente estar na presença de Deus. Eles precisavam realmente criar famílias. Não era pouco tempo. Muitas vezes Deus também, como Ele fez com o povo de Israel no deserto 40 anos,
muitas vezes também leva tempo para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos perdoar. Às vezes não é rapidinho, às vezes o sofrimento vem, às vezes a tribulação vem, às vezes a angústia vem, e ela não passa rápido. Por mais que nós queiramos, às vezes nós queremos ouvir palavras que falam que não vai ser assim. Às vezes nós queremos ouvir palavras que falam assim: não se preocupe, acalme o seu coração, isso vai passar. Mas às vezes não passa rápido, às vezes demora, porque Deus está tratando com seus servos. Deus está tratando com seus servos, como um pai trata com o filho. Deus está tratando, Deus está querendo que ele seja curado. Deus está curando as suas feridas, Deus está transformando a sua vida, através do ensino, através da justiça, através da correção. Deus está tratando com o seu povo. Às vezes não é por pouco tempo. E ele chega então, meus irmãos, no verso 11, o verso 10: assim o Senhor, logo que se cumprirem na Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. O Senhor cumpre as suas promessas. Depois de 70 anos ele trouxe o povo de volta, mas precisou do povo sofrer e penar aqueles 70 anos para aprender, para entender o seu pecado, para entender sobre a sua desobediência. E no verso 11 ele começa: eu é que sei. Eu é que sei. O homem não marca o tempo, o homem não marca a época, o homem, ele não dá o controle de nada. Por mais que os profetas lá, os só profetizavam o tempo, ou falavam que iria acabar, ou qualquer outro que chegue perto de você fale alguma coisa sobre sua vida, se ele não for direcionado por Deus, ele não sabe. É Deus que sabe todas as coisas. É Deus que controla todas as coisas. É Deus que tem o poder. Deus é que é onisciente. É Deus que sabe o que Ele quer para a vida de cada um. É Deus que sabe quando você vai sair da dificuldade, da angústia. É Deus que conhece o coração. É Deus que sabe quando você mudou o seu pensamento, a sua forma de agir. É Deus que sabe quando você foi transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. É Deus que conhece o seu coração. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Essa palavra pensamentos, em outra tradução, ela fala planos. A Bíblia fala também que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu que sei que pensamentos, eu que sei que planos tenho a vosso respeito, Senhor. Pensamentos de paz. Falar isso para aquelas pessoas naquele momento deveria ser difícil. Pensamentos de paz em meio a pessoas de uma guerra, vivendo em um país estranho, sofrendo ali como escravo. Que tipo de paz o Senhor tinha para aquele povo? A palavra de Deus, que a paz que excede todo o entendimento. Esses dias eu estava vendo, hoje mesmo eu estava vendo 2 vídeos. Um vídeo lá na Ucrânia, que está em guerra contra a Rússia já há um bom tempo. Os irmãos cristãos cantando em meio à guerra. Esta é a paz que excede todo o entendimento. Também vi um vídeo de Juiz de Fora, que agora sofreu com grandes chuvas, desastres, mortes, casas derrubadas, e também vi lá uma movimentação culto ao ar livre, os irmãos cantando, louvando ao Senhor Deus. Na Ucrânia estavam cantando: a Ele a glória, a Ele a glória. Como é que pode ter paz em meio ao sofrimento? Como é que pode ter paz em meio à angústia? Como é que você pode ter paz
quando falta a alegria. Difícil, meus irmãos. Essa paz só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar essa paz. Pensamentos de paz e não de mal. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor que domina sobre todas as coisas, Ele tem o controle da história. Ele conhece tempos e épocas. Ele é o Deus soberano. Ele que dirige a vida de cada um de nós. Ele é que sabe o melhor para cada um de nós. Ele nos ama e por isso Ele nos corrige. Às vezes Ele traz o mal porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer nos purificar. Ele quer tirar de nós aquilo que nos afasta da comunhão com Ele, que nos tira da intimidade com Ele. É o Senhor que governa todas as nações. Ele levantou Nabucodonosor ali para castigar o seu povo, mas depois também Ele tirou o povo do exílio através de um novo rei. O Senhor governa todas as coisas e governa as nossas vidas. Ele trará o seu povo de volta, reforçando a ideia de que em tempos difíceis Deus está presente e atuando em nossas vidas. No deserto, apesar das dificuldades que o povo enfrentava, tinha uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus nunca abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca abandona aqueles que são seus. Deus sempre está presente na vida de cada um de nós. Que possamos, meus irmãos, entender que o Senhor governa, que o Senhor domina, que o Senhor cuida de cada um de nós. Deus é o maior controlador. Os aviões, com certeza, pousariam em segurança com o Senhor no controle do tráfego aéreo. Com certeza, Deus controlaria todas as coisas, porque Ele é Deus de todas as coisas. O Salmo 24 fala que ao Senhor pertence a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Deus controla todas as coisas e controla as nossas vidas. Ele, com certeza, nos faz pousar seguro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.